Carl Jung descobriu que é possível enxergar o verdadeiro caráter de uma pessoa observando apenas dois aspectos específicos. Não são as palavras ditas, nem as conquistas alcançadas, tampouco as atitudes quando estão sendo observadas. Jung constatou que existem dois sinais psicológicos muito particulares que revelam quem alguém realmente é, por trás da máscara social que veste. E a maioria das pessoas entrega esses segredos sem sequer perceber. Imagine a cena. Você está sentado diante de alguém que acreditava conhecer bem. Pode ser um colega, um amigo, talvez até o seu parceiro. Essa pessoa aparenta ser íntegra, confiável, equilibrada, mas há algo que não se encaixa. Você não consegue identificar de imediato, mas sua intuição insiste em dizer que existe algo mais profundo escondido. Jung dedicou décadas a estudar o que chamou de persona, a máscara que todos utilizamos para ocultar nossa essência verdadeira. Porém, ele descobriu que, por mais elaborada que seja a imagem construída, esses dois sinais psicológicos invariavelmente escapam e denunciam a natureza real do indivíduo. E quando você aprende a identificá-los, jamais será enganado por uma aparência ilusória novamente. Não se trata de testes psicológicos complexos, mas sim de observações simples que desvendam verdades profundas sobre a natureza humana. Ao final dessa compreensão, você não apenas será capaz de interpretar os outros como se lesse um livro aberto, mas também passará a compreender a si mesmo de formas que nunca havia imaginado. O que torna essa descoberta de Jung tão perturbadora é que esses dois sinais não apenas desnudam o caráter alheio, mas também obrigam cada pessoa a encarar sua própria essência oculta. Jung escreveu certa vez: "O mais assustador é aceitar a si mesmo completamente." Esses dois pontos de observação psicológica revelam exatamente as partes que você talvez esteja evitando reconhecer em si. A maioria segue pela vida acreditando que pode avaliar o caráter alheio baseando-se em comportamentos superficiais, buscando indícios como confiança, bondade, sucesso ou carisma. Contudo, Jung compreendeu que tudo isso compõe apenas o que chamamos de camada de desempenho. A imagem cuidadosamente estruturada para ser mostrada ao mundo. O ser real vive por baixo dessa encenação, e ele demonstrou que, por mais habilidoso que alguém seja em sustentar essa performance, dois padrões psicológicos específicos sempre irão expor sua natureza autêntica. Esses padrões funcionam além do controle consciente, e é exatamente por isso que são tão confiáveis. Jung escreveu: "Pensar é difícil, por isso a maioria julga. Porém, julgamentos baseados apenas em aparências superficiais quase sempre estão equivocados. A avaliação verdadeira do caráter exige um olhar mais profundo, voltado para os padrões inconscientes que não podem ser fabricados ou manipulados." O que Jung descobriu é que o caráter não se revela no que as pessoas escolhem mostrar, mas sim no que não conseguem deixar de expor. Esses dois sinais psicológicos aparecem sempre que alguém baixa a guarda, quando sua máscara escorrega ou quando se encontra sob qualquer tipo de pressão. O primeiro indício de caráter, segundo Jung, é o que chamo de mapeamento da sombra, a capacidade de descobrir a verdadeira natureza de alguém, observando a quem essa pessoa julga com mais severidade. Jung escreveu: "Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino." Esse direcionamento inconsciente aparece com maior clareza justamente em nossos julgamentos sobre os outros. Quando alguém critica outra pessoa com intensidade incomum, não está apenas emitindo uma opinião. Está projetando nesse indivíduo aspectos de si mesmo que foram reprimidos ou rejeitados. Jung demonstrou que aquilo que mais odiamos nos outros, na maioria das vezes, corresponde ao que enterramos mais fundo dentro de nós. Esse fenômeno foi chamado por ele de projeção. O processo inconsciente de enxergar em outras pessoas as qualidades que negamos em nós mesmos. Quanto mais forte for a reação emocional, mais perto se está da sombra. Para ilustrar, imagine David, um arquiteto bem-sucedido que se orgulha de sua integridade. Em todas as reuniões, ele se queixa do colega Marcos, acusando-o de ser falso e manipulador. Sua voz se torna mais ríspida ao falar de Marcos, e sua mandíbula se contrai sempre que o outro recebe elogios. Mas, sob a ótica de Jung, o incômodo de David não tem relação real com Marcos.
trata-se de uma parte de si mesmo que ele rejeitou. No fundo, David gostaria de ser mais encantador e habilidoso socialmente, mas enterrou esse desejo porque acredita que isso o tornaria falso. Jung escreveu: "Não podemos mudar nada até aceitarmos. A condenação não liberta, ela oprime." A condenação de David a Marcus é, na realidade, uma forma de auto-opressão, um repúdio a uma faceta de si que poderia ser valiosa. É exatamente por isso que o mapeamento da sombra funciona de forma tão confiável. Sempre que alguém julga duramente outra pessoa, está, sem perceber, revelando seus próprios conflitos internos. As características que critica com mais força são geralmente aquelas que empurrou para o inconsciente. Se alguma vez você já se flagrou julgando alguém e percebeu que aquilo dizia respeito a você mesmo, poderia admitir: "Vejo minha sombra em meus julgamentos." Mas a projeção da sombra não é sempre negativa. Jung identificou que também projetamos qualidades positivas que temos receio de reconhecer. Quando alguém constantemente coloca os outros em pedestais, dizendo que são talentosos, confiantes ou brilhantes, muitas vezes está projetando habilidades que possui, mas que não tem coragem de assumir. O ponto central é observar a intensidade emocional. Quando a reação de alguém em relação a outra pessoa é desproporcional, seja em sentido negativo ou positivo, está-se diante da manifestação da sombra. Isso revela não apenas aquilo que foi rejeitado internamente, mas também o que, em segredo, essa pessoa anseia expressar. O segundo indício de caráter descrito por Jung é o que chamo de manutenção da máscara. Observar como alguém se comporta quando sua imagem cuidadosamente construída é ameaçada. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Mas a maioria das pessoas gasta uma energia imensa tentando sustentar quem acreditam que deveriam ser. Essa manutenção da máscara exige esforço constante." Jung descobriu que, quando a persona de alguém é desafiada, quando a fachada construída começa a ruir, ou quando sua imagem é colocada em dúvida, é nesse instante de vulnerabilidade que o caráter autêntico se revela. O segredo está em observar atentamente o que acontece quando uma pessoa recebe uma crítica inesperada, quando sua competência é questionada ou quando é surpreendida em um erro. Ela se torna defensiva? Ataca de volta? Procura transferir a culpa? Ou consegue pausar, refletir e responder de forma genuína? Para ilustrar, imagine a história de Sarah, diretora de marketing reconhecida por sua postura serena e profissionalismo inabalável. Ela construiu sua carreira com a reputação de ser a pessoa que nunca perde o controle, mesmo sob pressão. No entanto, durante uma reunião decisiva com um cliente importante, a estratégia de sua equipe foi criticada e seu julgamento colocado em dúvida. Nesse momento, a máscara de Sarah se quebrou. Sua voz tornou-se ríspida, sua postura endureceu. Ela interrompeu o cliente, transferiu a responsabilidade para sua equipe e fez comentários sutis, criticando decisões anteriores do próprio cliente. A profissional calma desapareceu, revelando uma figura defensiva, insegura e disposta a sacrificar sua equipe apenas para proteger sua imagem. Jung diria que esse episódio expôs muito mais sobre o caráter verdadeiro de Sarah do que anos de interações profissionais impecáveis. Diante da pressão, quando a imagem cuidadosamente preservada foi ameaçada, os padrões autênticos emergiram. Ele escreveu: "A base de toda doença mental é a recusa em experimentar o sofrimento legítimo." A incapacidade de Sarah de aceitar o desconforto de ser criticada a empurrou para padrões defensivos que revelaram seu caráter oculto. Mas aqui está o ponto mais poderoso para a avaliação do caráter. Esses rompimentos da persona não acontecem apenas em grandes crises. Eles se manifestam em pequenos momentos das interações cotidianas. Quando alguém fica sem bateria no celular e não consegue acessar as redes sociais. Quando precisa esperar mais tempo do que esperava. Quando conta uma piada e ninguém ri. É preciso observar microexpressões, mudanças sutis no tom de voz, alterações na linguagem corporal. Esses instantes, quando a máscara escorrega, revelam mais sobre o caráter de uma pessoa do que horas de conversas superficiais. Jung compreendia que o caráter autêntico não é aquilo que alguém escolhe mostrar quando está preparado, mas sim o que surge quando está despreparado, desarmado ou sob pressão.
As pessoas mais integradas, que Jung chamava de individuadas, são aquelas que apresentam consistência entre a persona e suas respostas genuínas. Sua imagem pública e suas reações privadas estão em harmonia porque fizeram o trabalho árduo de aceitar a si mesmas por completo. Agora que você compreende os dois sinais reveladores do caráter segundo Jung, é essencial explorar por que eles funcionam de forma tão consistente sob a ótica psicológica. Jung dedicou sua vida ao estudo do que chamava de arquitetura da psique. A maneira como a mente organiza-se para lidar com a realidade enquanto protege o ego. Ele escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Mas, antes que qualquer transformação ocorra, é necessário compreender a composição interna de cada personalidade, o caráter autêntico que se esconde sob a performance social. A razão pela qual a projeção da sombra revela o caráter com tanta precisão está no fato de que o inconsciente não distingue entre o eu e o outro quando se trata do material rejeitado. Quando David critica Marcos por ser falso, na verdade seu inconsciente está tentando processar a própria relação entre autenticidade e desempenho social. Jung percebeu que o inconsciente atua por meio de algo que podemos chamar de mapeamento projetivo. Ele lança conflitos internos sobre pessoas externas para torná-los visíveis e, assim, possíveis de serem trabalhados. A intensidade do julgamento de alguém sempre corresponde à intensidade do conflito interno com aquele mesmo traço. É por isso que indivíduos verdadeiramente seguros em determinada área raramente julgam os outros com dureza por suas fraquezas nesse mesmo aspecto. Quem é genuinamente confiante não desperdiça energia criticando as inseguranças alheias. Quem é autenticamente bem-sucedido não se sente ameaçado pela ambição de outros. Jung escreveu: a solidão não vem da ausência de pessoas ao redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Assim, quando alguém julga os outros de forma constante, o que realmente expõe é a própria solidão interior, uma desconexão em relação às partes rejeitadas de si. O segundo sinal, a quebra da persona, funciona porque sustentar uma imagem falsa exige uma quantidade imensa de energia psíquica. Jung chamava isso de manutenção do ego e sabia que esse sistema se torna frágil diante do estresse. Quando a persona é ameaçada, os mecanismos primitivos de defesa entram em ação, revelando os padrões psicológicos centrais da pessoa. Se alguém ataca, expõe agressividade latente, se recua, demonstra padrões de evasão, se transfere a culpa, deixa transparecer tendências de desonestidade, se consegue integrar a experiência, evidencia a maturidade psicológica. Jung escreveu: um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca a superou. A maneira como alguém lida com críticas ou desafios mostra claramente se conseguiu integrar suas emoções difíceis ou se ainda é dominado por elas. Situações de pressão, portanto, funcionam como janelas para o verdadeiro caráter. O estresse revela a verdade. Esses padrões são tão confiáveis porque atuam em um nível abaixo da consciência. Uma pessoa pode controlar as palavras, gerenciar as expressões faciais e planejar cuidadosamente as respostas quando está preparada. Porém, quando pega de surpresa, despreparada, é o inconsciente quem assume. E nele não existe máscara capaz de se manter intacta. Quando os mecanismos de defesa psicológicos são ativados, os padrões autênticos emergem. Jung compreendia que avaliar o caráter de alguém não significa procurar mentiras ou expor falhas, mas enxergar a pessoa como um todo, seus conflitos, suas defesas, seus pontos de crescimento e também suas forças genuínas. Esse entendimento abre espaço para conexões reais e não apenas interações superficiais. Além dos dois sinais principais descritos por Jung, existe ainda um terceiro padrão que surge da combinação entre eles, o que chamo de teste de integração. Trata-se de observar como uma pessoa lida com seu próprio material sombrio quando este lhe é refletido de volta. Esse é o exame máximo do caráter, pois mostra se alguém é capaz de crescer ou se permanece preso em padrões inconscientes. Jung escreveu: ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. O teste de integração funciona da seguinte forma: quando você percebe alguém projetando sua sombra nos outros,
Reflita isso de maneira sutil, sem acusação, apenas com curiosidade. Por exemplo, notei que você se incomoda bastante com pessoas que gostam de se exibir. Já sentiu vontade de se destacar também, mas acabou se segurando? Observe a reação. Esse instante revela mais sobre o caráter da pessoa do que meses de observação, porque coloca à prova a relação dela com o próprio inconsciente. Voltemos ao exemplo de David, que julga Marcos por ser falso. Ao ser questionado se já desejou ser mais habilidoso socialmente, David poderia responder de duas formas distintas. Resposta 1. Padrão defensivo. Você está dizendo que eu sou falso como o Marcos? Isso é absurdo. Eu sou autêntico, ao contrário dele. Não preciso manipular pessoas para avançar. Essa reação demonstra que David está rigidamente defendido contra sua sombra. Seu caráter mostra-se inflexível e sua capacidade de crescimento limitada pela recusa em reconhecer sua complexidade interior. Resposta 2. Padrão integrativo. Na verdade, sim. Às vezes eu gostaria de me sair melhor socialmente. Eu até admiro a habilidade do Marcos de lidar com as pessoas, embora sua forma me incomode. Talvez eu sinta uma certa inveja de algo que gostaria de ter. Essa resposta mostra que David consegue sustentar o paradoxo. Sentir-se incomodado, mas ao mesmo tempo reconhecer sua própria ligação com aquilo. Jung escreveu: os conflitos mais intensos, quando superados, deixam uma sensação de segurança e calma que não é facilmente perturbada. Pessoas capazes de integrar o feedback sobre sua sombra desenvolvem essa qualidade. Tornam-se mais fortes por meio da autoconsciência, em vez de mais frágeis. O teste de integração, portanto, revela 3 tipos distintos de caráter descritos por Jung. O tipo inconsciente permanece totalmente alheio às próprias projeções e reage com defesa quando confrontado, incapaz de se auto-observar, muitas vezes surpreso pelas reações que provoca nos outros. O tipo consciente mais defendido reconhece suas projeções intelectualmente, admite que julga os outros, mas não consegue integrar esse reconhecimento no nível emocional. É o caso de quem afirma: eu sei que julgo pessoas, mas não consegue investigar o porquê ou o que esse julgamento revela sobre si mesmo. O tipo integrado é capaz de observar suas próprias projeções com curiosidade, aprendendo com elas e utilizando-as como informações valiosas sobre suas áreas de crescimento. Jung chamava esses indivíduos de conscientes, não perfeitos, mas despertos para seus próprios padrões psicológicos. Se você já aprendeu a enxergar seus julgamentos como mensagens sobre si mesmo, pode afirmar: minhas projeções se tornaram minhas professoras. Essa capacidade de integração é um indicador de como alguém lidará com conflitos, crescimento, críticas e intimidade nos relacionamentos. Pessoas que não conseguem integrar seu material sombrio tendem a repetir os mesmos padrões indefinidamente, culpando circunstâncias externas por lutas internas. Já aqueles que conseguem trabalhar conscientemente com suas projeções tornam-se aquilo que Jung denominava individuados, autênticos, autoconscientes e capazes de estabelecer conexões genuínas com os outros. Agora que você entende o método de avaliação do caráter proposto por Jung, é hora de explorar como aplicá-lo em situações práticas do dia a dia. Mas antes, é necessário um alerta crucial. Jung escreveu: onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde a vontade de poder é suprema, o amor está ausente. Essas percepções devem ser usadas para compreender e se conectar, nunca para manipular ou controlar. A avaliação do caráter deve servir à compaixão, não à dominação. Veja como aplicar o mapeamento da sombra em diferentes contextos. Nos relacionamentos amorosos, escute como seu parceiro fala sobre ex-companheiros, colegas de trabalho ou pessoas de quem não gosta. Se ele demonstra incômodo constante com indivíduos egoístas, isso pode indicar uma luta interna com a própria dificuldade de defender seus interesses. Se critica pessoas carentes, talvez esteja negando sua própria necessidade de conexão. Mas use essa informação para compreender e apoiar, não para atacar. Se perceber projeção, você pode dizer: parece que a necessidade dessa pessoa realmente te incomoda. Você já sentiu que não pode expressar suas próprias necessidades? Esse tipo de diálogo abre espaço para maior intimidade. No ambiente profissional,
Observe como colegas reagem a feedbacks, críticas ou desafios às suas ideias. Tornam-se defensivos? Transferem a culpa? Atacam o mensageiro? Ou conseguem pausar, refletir e responder de forma ponderada? Essas reações revelam sua capacidade de crescimento, colaboração e liderança sob pressão. Jung escreveu: "O sapato que serve em uma pessoa aperta outra. Não existe receita de vida que se ajuste a todos os casos." Compreender os padrões de caráter ajuda a adaptar a comunicação à estrutura psicológica de cada indivíduo. Na criação dos filhos, esses insights são extremamente valiosos. Quando um adolescente reclama que os amigos são falsos ou gostam de chamar atenção, essa pode ser uma oportunidade para ajudá-lo a explorar seus próprios conflitos com autenticidade e pertencimento social. Em vez de reforçar o julgamento, esse exercício estimula a autoconsciência. No entanto, é importante lembrar: a avaliação do caráter é um espelho de duas faces. Jung escreveu: "Todo aquele que você encontra sabe algo que você não sabe, mas precisa saber. Aprenda com eles." Cada julgamento que você faz, cada reação diante do comportamento de outra pessoa, revela algo sobre seus próprios padrões psicológicos. Aqui está um exercício prático para a próxima semana. Mantenha um diário da sombra. Sempre que alguém o irritar, anote exatamente o que o incomodou. Depois, pergunte-se: onde esse traço pode existir em mim? O que me assusta nessa característica? Não se culpe pelo que encontrar. Jung escreveu: "A aceitação de si mesmo é a essência de todo problema moral e a síntese de uma visão completa da vida." A autoaceitação não é indulgência, é a base da saúde psicológica. Pratique também o teste de integração em si mesmo. Quando alguém lhe oferecer um feedback que desperte defensividade, pause antes de responder e questione: e se houver alguma verdade nisso, o que posso aprender sobre mim mesmo? Jung sabia que o desenvolvimento do caráter não consiste em buscar perfeição, mas em alcançar consciência. O objetivo não é eliminar a sombra, mas aprender a trabalhar com ela conscientemente, em vez de ser dominado por ela de forma inconsciente. Antes de avançarmos, precisamos considerar o lado sombrio da própria avaliação do caráter. Jung escreveu: "O homem saudável não tortura os outros. Geralmente, são os torturados que se tornam torturadores." A habilidade de ler o caráter pode se transformar em uma forma de tortura psicológica se for mal utilizada. Muitas pessoas, ao conhecer esses princípios, tornam-se aquilo que chamo de caçadores de sombras. Indivíduos que usam o conhecimento psicológico não para compreender, mas para atacar vulnerabilidades alheias. Isso representa uma completa perversão do trabalho de Jung. Ele mesmo alertou sobre esse perigo. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que pareça, para evitar encarar a própria alma. Muitas vezes, a obsessão em analisar os outros surge justamente como fuga da difícil tarefa de olhar para si mesmo. Aqui estão alguns sinais de alerta de que você pode estar usando a avaliação de caráter de forma equivocada. Sentimento de superioridade ao decifrar alguém. Esse complexo de superioridade revela que o insight psicológico está sendo usado para inflar o ego, em vez de ampliar a compreensão. Uso das observações para manipular os outros. Se você explora os padrões de sombra ou as fragilidades da persona de alguém para controlá-lo, torna-se aquilo que Jung chamaria de psicologicamente venenoso. Tornar-se crítico em vez de curioso. A verdadeira avaliação de caráter deve ampliar sua compaixão, não aumentar sua tendência a criticar. Se perceber que está mais julgador, isso indica que você está projetando sua própria sombra. Evasão da autoanálise. Se passa mais tempo analisando os outros do que aplicando esse mesmo olhar a si próprio, está usando a psicologia como defesa contra a autoconsciência. Jung escreveu: "O maior perigo é que alguém fique preso no inconsciente e nunca retorne à realidade." Muitas pessoas se fascinam tanto pela análise psicológica que perdem o contato com a conexão humana simples e direta. O antídoto para esses perigos é o que Jung chamou de relação ética com o inconsciente. Isso significa usar o conhecimento psicológico para servir ao amor, à compreensão e ao crescimento, nunca para poder, controle ou superioridade.
É preciso lembrar que cada pessoa que você encontra trava batalhas invisíveis. Jung escreveu: para conhecer a luz, devemos primeiro experimentar a escuridão. As projeções de sombra e as defesas da persona são tentativas de lidar com dor, trauma ou medo. A verdadeira avaliação do caráter deve torná-lo mais humilde, nunca mais arrogante. Quando você enxerga os padrões psicológicos de alguém, está vendo sua humanidade, seus conflitos, suas defesas, seus esforços para sobreviver em um mundo complexo com recursos limitados. Jung entendia que todos somos curadores feridos, todos carregamos material sombrio, todos usamos máscaras para proteger aquilo que temos de mais vulnerável. O objetivo não é expor as máscaras dos outros, mas criar um espaço seguro para que a conexão autêntica aconteça. Use esses conhecimentos para construir pontes, e não muros. Que a compreensão do caráter conduza à compaixão, não à condenação. O aspecto mais profundo do modelo de avaliação de caráter de Jung é o que chamo de efeito espelho. O momento inevitável em que você percebe que cada pessoa que analisa está refletindo aspectos da sua própria psique de volta para você. Jung escreveu: sua visão se tornará clara apenas quando olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O propósito último de ler o caráter dos outros é despertar para o seu próprio. Esse efeito espelho atua em múltiplos níveis. Primeiro, as pessoas que provocam suas reações mais intensas sempre estão lhe mostrando material da sua própria sombra. Se você se irrita constantemente com pessoas arrogantes, deve investigar sua própria relação com a confiança e a humildade. Se indivíduos carentes o esgotam, explore as suas próprias necessidades e como as expressa. Segundo, os traços de caráter que você mais admira nos outros frequentemente representam seu próprio potencial, ainda não desenvolvido. Jung chamava isso de projeção positiva, o ato de lançar sobre os outros as suas próprias possibilidades não vividas. Quando você coloca alguém em um pedestal por ser tão criativo, confiante ou magnético, pode estar enxergando nelas qualidades que já existem em você, mas que ainda não foram plenamente reivindicadas. Essa forma de projeção não é apenas uma ilusão, mas um convite. Aquilo que você admira no outro pode ser cultivado em si mesmo. O segundo nível do efeito espelho acontece quando os padrões que você identifica nos outros tornam-se visíveis em si. Quanto mais você se torna hábil em observar as rupturas de persona dos outros, mais começa a notar as suas próprias. Se você percebe com clareza as projeções de sombra dos outros, também passará a flagrar as suas, muitas vezes em tempo real. Isso cria um ciclo de retroalimentação. Cada encontro se transforma em aula, cada pessoa em professor, cada julgamento em uma porta para a autodescoberta. Na minha própria jornada, experimentei isso de forma intensa. Trabalhei com uma pessoa cuja constante necessidade de validação me irritava profundamente. Eu a julgava como insegura, carente, excessivamente dependente da aprovação externa. Mas, ao aplicar o modelo de Jung, fui forçado a reconhecer que o incômodo vinha de mim. A verdade desconfortável era que eu também buscava validação, só que de maneira mais sutil, camuflada sob discursos de autenticidade e independência. O que me incomodava nela era, na realidade, o reflexo de algo em mim que eu ainda não aceitava. Jung escreveu: não somos o que nos aconteceu, somos o que desejamos nos tornar. Esse espelho não revela apenas feridas, mas também potenciais latentes. Cada traço que você reconhece nos outros existe como possibilidade dentro de si. E isso não significa que todos vão desenvolver cada característica. Jung sempre enfatizou as diferenças individuais e os tipos psicológicos únicos. Porém, enxergar os padrões dos outros oferece um mapa de possibilidades humanas, territórios internos ainda inexplorados que aguardam o momento de serem vividos. Esse efeito também explica por que algumas pessoas parecem estranhamente familiares logo no primeiro encontro. Jung chamou isso de reconhecimento do arquetípico, a percepção de padrões universais da psique humana que ressoam com sua própria estrutura psicológica. Não se trata apenas de conhecer alguém, mas de reconhecer, naquele outro, uma imagem interna que você já carrega. Ao se aprofundar nessa prática, você começa a encarnar o que Jung chamou de indivíduo consciente.
alguém que vê com clareza sem julgar, compreende em profundidade sem manipular e se conecta autenticamente sem perder a si mesmo. Jung escreveu: individualidade é o oposto de ser membro de um grupo, de uma instituição, de uma raça ou de uma nação. O indivíduo consciente pensa de forma independente, sente de forma autêntica e se relaciona de forma genuína, em vez de se conformar aos padrões coletivos. Essa consciência tem características distintas. Você enxerga as projeções de sombra dos outros com compaixão, não com superioridade. Você entende que os julgamentos revelam lutas internas, não falhas morais. Isso o leva a responder à dor por trás das projeções, em vez de reagir à superfície delas. Você reconhece as quebras da persona sem tomá-las como ataques pessoais. Quando alguém se defende agressivamente, você vê o mecanismo protetor, não a intenção autêntica distorcida. Assim, evita ser arrastado para dramas inconscientes. Você aprende a sustentar paradoxos. Jung escreveu: o pêndulo da mente oscila entre sentido e absurdo, não entre certo e errado. Isso significa aceitar que as pessoas podem ser simultaneamente gentis e cruéis, fortes e frágeis, autênticas e defensivas. No fim, a avaliação de caráter, quando feita à luz de Jung, não separa, mas une. Ela serve como ferramenta para construir pontes de compreensão e não muros de julgamento. É o exercício contínuo de ver, atrás de cada máscara e de cada projeção, a luta universal de ser humano. Quer que eu continue e leve esse raciocínio até a conclusão final do quadro de Jung, mostrando como esse caminho de autodescoberta leva à individuação plena e ao encontro com o self. Quando você consegue enxergar os padrões psicológicos de alguém com clareza, a empatia pelas suas lutas humanas aumenta, não diminui. Mais importante ainda, você aplica essa mesma análise compassiva a si mesmo. Jung escreveu: a primeira metade da vida é dedicada à formação de um ego saudável. A segunda metade é ir para dentro e desapegar-se dele. Ao observar suas próprias projeções de sombra e defesas de persona como informações, e não como acusações, você transforma sua forma de se mover pelo mundo. Conflitos se tornam oportunidades de compreensão. Pessoas difíceis tornam-se professores. Suas próprias reações se tornam dados sobre seu mundo interior. Mas Jung advertiu que a consciência tem um preço. A solidão não surge da ausência de pessoas ao redor, mas da incapacidade de comunicar o que é realmente importante para si mesmo. Quando você percebe padrões psicológicos com nitidez, pode sentir-se isolado daqueles que ainda operam inconscientemente. Essa sensação de solidão não é permanente. Faz parte do processo de individuação. Você está passando da pertença inconsciente para a conexão consciente. As antigas formas de se relacionar, por meio de julgamentos compartilhados, personas coletivas ou projeções mútuas, já não satisfazem, mas conexões mais profundas se tornam possíveis. Quando você consegue ver e aceitar a complexidade psicológica, tanto sua quanto a dos outros, relacionamentos autênticos se formam, baseados na compreensão real, e não em projeções idealizadas. Jung escreveu: a criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar agindo a partir de uma necessidade interior. Relações conscientes são leves, criativas, vivas, não repetitivas, pesadas ou ensaiadas. O objetivo final de compreender o quadro de avaliação do caráter de Jung não é se tornar um mestre em analisar a natureza humana, mas tornar-se mais plenamente humano. Ele disse: a tarefa do homem é tornar consciente o conteúdo que pressiona para cima do inconsciente. Ao praticar a observação das projeções de sombra e das rupturas de persona nos outros, você inevitavelmente se torna consciente desses mesmos padrões em si. Essa consciência cria escolha. Você pode responder conscientemente, em vez de reagir inconscientemente. A integração acontece gradualmente, em pequenos momentos, ao se perceber projetando, ao notar suas defesas de persona, ao escolher respostas autênticas em vez de reações automáticas. Jung escreveu: na realidade, não curamos nada. Simplesmente deixamos ir. Desapegar-se de padrões inconscientes permite que seu caráter autêntico emerja. Esse processo não é confortável. Como alertou Jung, não há chegada à consciência sem dor.
Ver claramente seus próprios padrões psicológicos significa confrontar aspectos de si mesmo que você evitou. Mas essa dor é produtiva. Conduz ao crescimento, não à estagnação. O processo de integração segue etapas previsíveis. Primeiro, você percebe padrões nos outros, mas continua cego para os seus próprios. Você consegue identificar as projeções alheias, mas não as suas. Se você quiser, posso continuar a próxima etapa explicando como a consciência gradualmente se volta para si mesmo, permitindo controlar suas respostas em vez de ser controlado pelos padrões inconscientes. Quer que eu faça isso? Em seguida, você começa a reconhecer seus próprios padrões intelectualmente, mas ainda se vê preso emocionalmente a eles. Pode pensar: estou projetando agora, mas ainda se sentir totalmente justificado em seu julgamento. No terceiro estágio, você desenvolve a habilidade de se perceber em tempo real e escolher respostas diferentes. Isso cria um espaço entre o gatilho e a reação, permitindo a escolha consciente. No quarto estágio, você começa a responder aos padrões inconscientes dos outros com consciência, em vez de inconscientemente. Em vez de se tornar defensivo quando alguém projeta sobre você, consegue perceber a luta dessa pessoa e reagir com limites adequados e compaixão. Finalmente, você encarna o que Jung chamou de função transcendente, a capacidade de sustentar forças psicológicas opostas em uma tensão criativa até que algo novo emerja. Você se torna confortável com paradoxos, incertezas e complexidade. Jung escreveu: a diferença entre uma vida boa e uma vida ruim é quão bem você atravessa o fogo. Esse fogo representa os conflitos inevitáveis, as projeções e as rupturas de persona que caracterizam os relacionamentos humanos. Aprender a atravessar essas experiências conscientemente transforma forças destrutivas em oportunidades de crescimento. Essa transformação não ocorre da noite para o dia e nunca se completa. A consciência é uma prática, não um destino. Cada momento de atenção, cada escolha de responder em vez de reagir, cada decisão de ver com clareza em vez de julgar severamente, aproxima você do seu eu autêntico. Ao incorporar os insights de Jung sobre caráter e consciência, algo extraordinário acontece. Sua presença gera ondas que impactam todos ao seu redor. Jung escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas são transformadas. Quando você deixa de participar de padrões inconscientes, quando não morde a isca das projeções alheias, ou reage defensivamente às rupturas de persona, cria espaço para novos tipos de interação. As pessoas percebem essa mudança, mesmo que não consigam expressá-la em palavras. Podem dizer que você parece diferente, mais calmo ou mais real. O que elas realmente estão percebendo é sua diminuição da reatividade diante do material inconsciente delas. Isso abre espaço para conexões mais autênticas e relações mais conscientes. Você deixa de alimentar as projeções alheias ou reforçar suas defesas. Isso gera o que eu chamo de contágio da consciência. Sua percepção convida outros a se tornarem mais conscientes, não por pregação ou ensinamento, mas pelo simples exemplo de encarnar a própria consciência. Jung escreveu: você é o que faz, não o que diz que fará. Sua presença autêntica fala mais alto do que qualquer palavra. Algumas pessoas resistirão a essa mudança. A recusa em participar de dramas inconscientes pode frustrar inicialmente aqueles que dependem desses padrões. Eles podem intensificar suas projeções ou reforçar suas defesas de persona, tentando arrastá-lo de volta para dinâmicas familiares. Mas outros serão atraídos pela sua consciência, como flores que se voltam para a luz. Eles sentirão a possibilidade de uma conexão mais autêntica e começarão a afrouxar suas próprias defesas. Esse efeito se propaga além de relacionamentos individuais, alcançando famílias, ambientes de trabalho e comunidades inteiras. Quando uma pessoa deixa de projetar sua sombra e passa a assumir suas reações autênticas, ela dá permissão para que os outros façam o mesmo. Jung acreditava que a consciência individual era a chave para a transformação coletiva. Ele escreveu: o mundo perguntará quem você é, e se você não souber, o mundo lhe dirá. Quando você conhece quem é,
incluindo sua sombra e seu caráter autêntico por trás da persona, torna-se imune às projeções do mundo. Além disso, você se torna um farol para aqueles que buscam sua própria autenticidade. Sua disposição de enfrentar sua própria sombra dá coragem a outros para confrontarem a deles. Sua capacidade de abandonar as máscaras da persona cria segurança para que outros arrisquem ser autênticos. Esse é o propósito mais profundo da avaliação de caráter. Não julgar ou manipular, mas compreender os padrões psicológicos humanos com tanta clareza que você pode responder conscientemente, em vez de reagir inconscientemente. O legado de Jung não foi apenas suas técnicas ou teorias. Foi seu convite à consciência. Cada pessoa que escolhe atenção sobre inconsciência, autenticidade sobre performance e compreensão sobre julgamento, contribui para a evolução da consciência humana. As duas coisas que Jung identificou como reveladoras do verdadeiro caráter de alguém, suas projeções de sombra e suas rupturas de persona, não são apenas ferramentas para ler os outros, são também espelhos do caminho para a consciência e a autenticidade, mostrando tanto o outro quanto a si mesmo. Elas são espelhos que refletem sua própria jornada rumo à consciência e à autenticidade. Jung escreveu: ser normal é o objetivo final dos mal-sucedidos, mas você não está aqui para ser normal. Você está aqui para ser consciente, para enxergar com clareza, compreender profundamente e conectar-se autenticamente com os seres humanos ao seu redor. Cada vez que você se pega julgando alguém de forma severa, surge uma oportunidade de explorar sua própria sombra. Cada vez que nota a máscara de alguém cedendo sob pressão, pode examinar suas próprias defesas de persona. Cada vez que resiste à tentação de usar o conhecimento psicológico como arma, você escolhe a consciência em vez da inconsciência. Jung compreendeu que a jornada rumo ao eu autêntico é o trabalho mais importante que qualquer indivíduo pode realizar, não apenas por si mesmo, mas pela evolução coletiva da consciência humana. Sua disposição de enfrentar sua própria sombra, abandonar suas máscaras e responder conscientemente, em vez de reagir inconscientemente, cria ondas que se estendem muito além da sua vida individual. Você se torna o que Jung chamou de criador de cultura, alguém que exemplifica novas possibilidades de relacionamento humano e consciência. As duas revelações que Jung identificou, projeções de sombra e rupturas de persona, não marcam o fim da avaliação de caráter. Elas são o início do desenvolvimento de caráter, do seu próprio caráter e da sua contribuição para a consciência de todos que você encontra. Por isso, observe as projeções, perceba as quebras de persona, mas, acima de tudo, volte esse olhar atento para si mesmo, pois o caráter que você está desenvolvendo não é o de outra pessoa, é o seu. Sua jornada rumo à consciência começa com a clareza de percepção e termina com a realização plena de quem você realmente é. Cada momento de atenção, cada reflexão sobre suas reações e cada escolha consciente aproxima você do seu eu autêntico. Jung mostrou que este caminho transforma não apenas sua vida, mas a maneira como você impacta todos à sua volta. Aprofundar-se nessas práticas leva a uma nova forma de viver e relacionar-se, onde você cria espaços seguros para a autenticidade, fortalece conexões verdadeiras e transforma experiências desafiadoras em oportunidades de crescimento. A consciência, como Jung ensinou, é um convite contínuo, olhar para dentro, enfrentar a sombra, abandonar máscaras e agir de forma autêntica. Sua jornada de autoconhecimento não termina, ela se expande. Cada pessoa que você observa, cada situação que enfrenta, cada reação que controla, serve como espelho e como campo de aprendizagem. O objetivo final não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo com consciência, tornando-se íntegro, autêntico e capaz de influenciar positivamente o mundo à sua volta. A jornada começa ao ver claramente e se completa ao tornar-se quem você verdadeiramente é. Obrigado por assistir. Até a próxima dimensão.